E aí, pessoal? Tudo bem? De volta para mais um mergulho com a gente aqui na Odisseia Textual. Isso aí. Preparados para desvendar mais um labirinto literário. Hoje a parada é desafiadora, viu? A gente vai encarar o famoso Ulisses do James Joyce. Ah, o Ulisses. Mas calma, respira. A gente trouxe uns trechos traduzidos para dar uma mãozinha. Upa, sim, que bom. É para todo mundo embarcar nessa viagem com a gente. Por onde a gente começa? Bora começar pela raiz da coisa. A relação do Ulisses com a Odisseia de Homero. Ah, interessante. Tem um trecho aqui que explica direitinho essa conexão. Entendi. O Joyce meio que usa a estrutura da Odisseia como base, né? É, mas ele dá uma sacudida na estrutura, sabe? Diminui os episódios, muda a ordem. Tipo um remix. Isso. E parece que a intenção era dar mais destaque à jornada interior dos personagens. Faz sentido. Mergulhar na mente deles, né? E por falar em personagens, tem um trecho aqui hilário com Buck Mulligan, amigo do Stephen Dedalus. Ah, o Buck Mulligan. Ele fica zoando o nome do Stephen. Sério? Como assim? Ele fala, seu nome absurdo, um grego antigo. O Joyce era mestre em usar o humor para criar situações, né? E ao mesmo tempo revelar a dinâmica entre os personagens. Total. E a riqueza da linguagem dele não está só no humor, não. Ah, Tem uma passagem aqui sobre uma velha leiteira que é de uma poesia. uma velha leiteira? Que inusitado. Mas sério, ele transforma uma figura comum do dia a dia num símbolo quase mítico. Nossa, que interessante. E leva o corriqueiro ao nível do épico. O cara tinha um talento pra isso. Aí tem um trecho que me deixou encucada. O Steven descreve uma ponte como ponte desapontada. Ponte dessa pontada. E os amigos dele ficam boiando. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Me faz pensar na questão da identidade irlandesa, sabe? Sei. Talvez ele veja as estruturas tradicionais como algo quebrado, desapontador, sei lá. Faz sentido. Uma metáfora para a própria Irlanda da época, né? Pode ser. Em crise, buscando novo rumo. E a figura de Shakespeare também aparece bastante nos pensamentos do Stephen. Tem até um trecho em que ele analisa a obsessão do bardo por traição e infidelidade. Caramba, que conexão inusitada. Será que isso não reflete as inseguranças do próprio Stephen? Se comparar com grandes figuras e projetar seus medos nela. Faz pensar, né? Toda. E o Leopold Bloom, hein? Ele também tem seus momentos de reflexão profunda. Ah, o Bloom. Tem um trecho em que ele tá num cemitério, sentindo o cheiro de carne assada. Que combinação estranha. E começa a pensar na ironia da vida e da morte lado a lado. Nossa. O Bloom é observador, né? Encontra poesia nas coisas mais inusitadas. E nos faz pensar na nossa própria existência, né? É verdade. Quem nunca se pegou filosofando sobre a vida e a morte do nada. Pois é. E tem outra passagem que me deixou curiosa. O Bloom imagina criar um anúncio pessoal para um jornal. Um anúncio pessoal. Pra quê? Será? Parece que ele está buscando algo mais na vida, sabe? Aventura, fuga. Interessante. Talvez ele queira dar uma chacoalhada na rotina, né? Total. E falando em romance, tem uma passagem que descreve um encontro super apaixonado do Bloom com a Molly. Molly! A linguagem que ele usa é de tirar o fôlego. Nossa, quero saber. É como se a gente estivesse lá sentindo a intensidade da paixão. Oh. E essa cena contrasta com outras partes em que ele parece mais distante. O Bloom é cheio de camadas, né? Mas a vida dele não é só paixão, né? Ele também reflete sobre a solidão da vida urbana. A solidão na multidão. Se sentir sozinho no meio de tanta gente. Quem nunca? É uma experiência universal, né? Totalmente. E logo depois dessa reflexão, ele tem um encontro com uma prostituta. Rapaz! Complicou. Me fez pensar em como essas experiências moldam a visão dele sobre as mulheres. É verdade. Mais uma camada de complexidade pro personagem. E pra gente fechar essa primeira parte, tem um trecho em que o Bloom reflete sobre a morte. A morte de novo. Ele se imagina velhinho, sendo cuidado pela esposa. E parece ter um tom de aceitação, até de paz. É como se ele tivesse feito as pazes com a ideia da finitude. A gente passa por várias emoções com Joyce, né? Ri, se emociona, reflete. E esses trechos que a gente viu são só a pontinha do iceberg, né? É só um gostinho do Ulisses. Mas já deu pra ter uma ideia da profundidade da obra, né? Com certeza. E para quem quiser mergulhar de cabeça, a gente recomenda a leitura completa. É isso aí. Mas a gente espera que essa nossa provinha tenha te instigado a desvendar os mistérios do Ulisses. Tomara!
Falando em personagens complexos, que tal a gente voltar para Molly Bloom? Ah, Molly! Uma figuraça, né? Dona de uma voz interior poderosa. Verdade. E sem papas na língua, né? Total. Lembra daquele trecho em que ela pensa nos homens que a cortejaram? Me lembro. É de uma sinceridade. Brutal, né? Desconstrói totalmente a imagem da mulher idealizada. Ela escancara os desejos dela, as frustrações, sem filtro. Por autenticidade. E pra época era revolucionário, né? Totalmente. Desafiar as convenções, a moral vitoriana. E a forma como ela relembra o dia em que se entregou ao Bloom. Nossa! Que explosão de sensualidade. O Joyce te transporta para aquele momento. Você sente o calor, a textura das rochas, tudo. É a força da linguagem sensorial. Mas o que me intriga é como ela oscila entre a ternura e a raiva. O amor e o ressentimento. Quando pensa no Bloom. É a complexidade dos relacionamentos, né? Amor e ódio, atração e repulsa. Muitas vezes andam juntinhos. E tem aquele trecho em que ela critica a mania de limpeza do Bloom. Me fez dar risada. Que engraçado. É uma crítica leve, mas com carinho por trás da ironia, sabe? Tipo. Eu te amo apesar dos seus defeitinhos. Mostra que o amor pode sobreviver às chatices do dia a dia. Com certeza. Yeah. Mas a Molly também tem seus momentos de fragilidade, né? Quando ela confessa medo de envelhecer, de perder a beleza. Quem nunca, né? Principalmente pra gente, mulheres. Verdade. Mostra que até a Molly, forte do jeito que é, tem suas inseguranças. No fundo somos todos humanos. E pra fechar com chave de ouro, ela termina um livro com o Zeikor. Sim, poderoso. De arrepiar. Um final arrebatador. Cheio de esperança. De afirmação da vida. Sim, a vida, ao amor. A própria existência. Esses trechos da Molly são incríveis, né? É uma personagem completa, multifacetada. Vamos questionar tudo. Cada leitor pode ter sua própria interpretação, né? É isso que torna a obra do Joyce tão fascinante. Verdade. Mas agora, saindo um pouco do universo feminino de Ulysses, vamos voltar para o Stephen Dedalus. O que te chama a atenção nele? Bom, o Stephen é o jovem intelectual em busca de si mesmo, né? É meio que um alter ego do próprio Joyce, né? A gente vê muito da angústia do artista na trajetória dele. Tem um trecho de Partir o Coração, que ele reflete sobre a figura paterna. Parece que ele busca uma aprovação que nunca teve. Triste, né? E essa busca por identidade também aparece na relação dele com a Irlanda. Ele se sente sufocado pela tradição, pela religião. É como se estivesse preso. Entre a vontade de se libertar e a necessidade de pertencer. Uma dilema universal, né? Total. E essa dualidade também se manifesta na arte dele. É mesmo. Ele quer criar uma obra-prima, mas se sente paralisado pelo medo. Bloqueio criativo. Clássico. E o Joyce mostra que a criação, por mais libertadora que seja, também pode ser dolorosa. Verdade. E tem aquele trecho em que o Stephen divaga sobre Shakespeare. Que legal. É genial. Ele conecta a obra do bardo com as próprias experiências. Procurando respostas nas palavras do mestre, né? Como se ele visse no Shakespeare um espelho das próprias angústias. Uau! E o Joyce usa essas referências para criar camadas de significado. E nos convidar a mergulhar na cultura ocidental. Exatamente. E o Stephen também é um observador atento da realidade. Tem uma cena que ele descreve Dublin com riqueza de detalhes. Nossa. Os tipos humanos, as contradições, a alma da cidade. Um fotógrafo com palavra. Aí o Joyce usa o Stephen como uma lente, né? Para explorar as tensões da Irlanda do século XX. É um retrato da época, mas que ecoa em questões universais. A busca por identidade, a luta contra a opressão. O desejo por liberdade. E o Stephen, assim como a Molly. Te deixa com mais perguntas do que respostas. É um personagem complexo, contraditório. Em constante transformação. E é isso que o torna tão humano, né? E fascinante. Ele nos desafia a decifrar os mistérios da alma humana. E por falar em mistérios, que tal a gente explorar a relação entre o corpo e a alma? Boa. Um tema que permeia toda a obra do Joyce. E se manifesta tanto nos pensamentos quanto nas descrições do corpo. Lembra daquela cena em que o Bloom descreve suas funções fisiológicas? Sei. É de uma sinceridade. Quebrar tabus, né? Total. Mostra o corpo humano sem pudores, com suas necessidades. Sem fragilidades. Era algo inusitado para a literatura da época. Sem dúvida. E ele vai além das funções fisiológicas, né? Descreve o corpo em detalhes. Os pelos, os odores. As sensações. É como se ele convidasse a gente a observar o corpo sem julgamentos. Reconhecer sua beleza e complexidade. Uma ode à fisicalidade humana.
E essa atenção ao corpo se conecta com a exploração da sexualidade. Verdade. O Joyce aborda o sexo de forma franca, sem rodeios. Mostrando desejo, prazer. Mas também as frustrações, os medos. Uma visão revolucionária para a época, né? Que desafiava a moral vitoriana. E abria espaço para uma discussão mais aberta sobre a sexualidade. Exato. E essa relação entre corpo e alma também aparece na forma como ele descreve Dublin. É verdade. A cidade vira um corpo vivo, pulsante. Com suas ruas, seus edifícios. Seus habitantes. Interligados. É como se a cidade fosse um personagem, né? Totalmente. E a linguagem do Joyce acompanha essa fluidez, criando um ritmo único. Interessante. Cheio de associações inesperadas. Que te transportam para o coração de Dublin. Esses trechos mostram como o Joyce usa o corpo como ponto de partida, né? Para quê? Para explorar a complexidade da experiência humana. Em suas várias dimensões. Física, emocional, espiritual. Genial! Chegamos à última parte da nossa imersão em Ulisses. E como prometido, a gente vai se aventurar pela linguagem inovadora do Joyce. O cara era um mestre da palavra, né? Sem dúvida. Ele não se contentava em só contar a história, sabe? Queria experimentar, brincar com a forma. Com o ritmo, com o vocabulário. Um verdadeiro alquimista da linguagem. E um dos exemplos mais marcantes dessa ousadia é o fluxo de consciência. Lembra daquela passagem que a gente acompanha os pensamentos do Bloom? Sim. É como se a gente estivesse dentro da cabeça dele. Sem filtro nenhum. Exatamente. A gente vê as ideias, as impressões, As emoções. tudo se misturando, sem uma ordem lógica. É um desafio pra gente que lê, né? Mas ao mesmo tempo é fascinante. Porque a gente mergulha na subjetividade do personagem. De uma forma totalmente nova. Como se Joyce abrisse a mente do Bloom pra gente. Acesso direto ao inconsciente. Ele não se limita ao fluxo de consciência, né? Não. Tem monólogos interiores, diálogos fragmentados. Paródias, collagens. Alusões literárias. Explosão de criatividade. É como se ele pegasse todas as ferramentas da linguagem. Que cresce um jeito novo de contar histórias. E o resultado é uma obra única, com um ritmo próprio, uma musicalidade. E essa experimentação toda tem um propósito, né? Claro. Não é gratuita. Está a serviço da narrativa. Ajuda a construir os personagens. Para criar a atmosfera. A expressar as ideias. A linguagem é a alma da obra do Joyce. É através dela que ele nos transporta para o universo de Ulisses. Com toda a sua complexidade. Beleza. Esses trechos que a gente viu são só uma amostra, né? Uma provinha da genialidade do Joyce. Para apreciar a riqueza do estilo dele. Tem que ler Ulisses com atenção, com calma. Com um bom dicionário do lado. E com mente aberta. É preciso se preparar para se surpreender. Para se desafiar. Para se perder e se reencontrar. Nas páginas labirínticas desse livro. Mas acredite, a jornada vale a pena. Ulisses é uma obra transformadora. Que expande nossos horizontes. E nos faz enxergar a literatura. E o mundo. Com outros olhos. E com isso, chegamos ao fim da nossa odisseia textual por Ulisses. A gente espera que essa imersão tenha despertado em você a vontade de se aventurar nessa leitura. Desafiadora e recompensadora. E para quem quiser mergulhar de cabeça nesse universo, o link para o livro está na descrição do episódio. A gente se despede por aqui, mas a aventura continua. Fiquem ligados para mais odisseias textuais e até a próxima.